Depois teve pena do enorme peixe que não tinha nada para comer, mas a sua determinação de matá-lo jamais arrefeceu, mesmo naquele momento de compaixão. Quantas pessoas ele irá alimentar? Mas serão merecedoras de um peixe assim? Não, claro que não. Ninguém merece comê-lo. Tão grande sua dignidade e tão belo seu modo de agir. Em 1952, o escritor norte-americano Ernest Hemingway publica sua derradeira obra, O Seu Canto do Cisne, a novela O Velho e o Mar. Depois do romance Por Quem os Sinos Dobram, um de seus grandes sucessos, Hemingway passa quase uma década sem publicar mais nada. Isso, aliado a um estilo de vida inusitado, cada vez mais distante do circuito literário, faz com que a crítica considere acabada a sua carreira de escritor. Então, em 1950, ele faz uma tentativa frustrada de voltar à ativa quando publica o romance Na Outra Margem Entre Árvores, que não é bem recebido pela crítica. Depois disso, ele decide se dedicar à criação de uma obra que, segundo ele escreveria ao seu editor, seria o melhor que ele poderia escrever em toda a sua vida. Por isso, com frequência, O Velho e o Mar é considerado a redenção literária de Hemingway. Com uma linguagem bastante descritiva e enxuta, influenciada por sua formação de jornalista, ocorrida na juventude, e situando a história em Cuba, onde viveu por certo período da sua vida, inclusive quando publica O Velho e o Mar, Hemingway nos apresenta a luta do pescador Santiago, que depois de 84 dias sem sucesso na pescaria, consegue enfim fisgar um enorme peixe marlim. Ao seu lado, Santiago tem um amigo muito leal, o garoto Manolim, que, apesar de ser impedido pela família de sair para pescar com Santiago devido a esse suposto azar, ajuda o pescador das maneiras como ele pode, mostrando uma generosidade ímpar. No 85º dia em que não pesca nada e confiante de que vai conseguir virar o jogo, Santiago resolve ir ao alto mar, distanciando-se bastante da costa e dos demais barcos de pescaria. Depois de algum tempo, ele percebe que enfim teve sucesso, mas logo ele se dá conta de que o peixe pescado é tão grande, tão pesado, que ele precisa de muita cautela para não perdê-lo, caso, por exemplo, a linha se rompa, né, ou o peixe consiga se desvencilhar do anzol, caso Santiago faça um movimento equivocado. Por isso, Santiago demora muito para consumar essa pesca, em torno de 2 ou 3 dias. E quando isso enfim acontece, ele prende o grande peixe junto ao seu barco, já que se colocasse o peixe dentro do barco, o barco afundaria, e ruma de volta para casa. O que acontece em seguida eu deixo em suspense para que você leia o livro e descubra sozinho. Em quase toda a sinopse que eu vejo sobre O Velho e o Mar, fala-se sobre o fato de o Santiago, enquanto está em alto mar, ficar imerso em seus sonhos, seus pensamentos, suas angústias. E sobre isso me chamou muito a atenção o quanto o Santiago é um grande estrategista, porque dentre esses pensamentos você nota, o leitor nota muito cálculo em relação aos próprios movimentos dele e aos movimentos do peixe. Agora, continuou ele a cogitar, preciso pensar no travão. Tem os seus perigos e as suas vantagens. Arrisco perder tanta linha que acabaria perdendo peixe também, caso ele resolva lutar e o travão improvisado com os remos firmados torne o barco pesado demais. O pouco peso do barco tem prolongado o sofrimento de nós dois, mas trata-se da minha salvação, porque ele dispõe de enorme velocidade e de uma força que ainda não empregou. É como se fosse um jogo feito por adversários de alto nível, como se fosse uma longa partida de xadrez. Inclusive é muito bonito ver o fair play do Santiago, porque ele reconhece as qualidades do marlim e até demonstra preocupação em relação ao peixe, ao seu bem-estar, ele se preocupa em como o peixe estará, chegando ao ponto de chamá-lo de amigo. Então é de fato uma luta muito digna. Outro aspecto que salta aos olhos em O Velho e o Mar é a referência aos Estados Unidos, principalmente por meio do beisebol, esporte do qual o Santiago é muito fã. Isso é um indicativo do contexto histórico, do contexto histórico da obra, né, porque remete ao imperialismo norte-americano em Cuba. Em suas práticas de expansionismo, os Estados Unidos buscaram tomar Cuba
do Império Espanhol, não só para ampliar as suas fronteiras, mas também para desenvolver a própria economia, explorando os bens naturais de Cuba. Então, os Estados Unidos apostaram numa globalização econômica e isso resultou na submissão dos cubanos à cultura estadunidense. É bom lembrar que, embora a narrativa não esteja situada de forma precisa quanto ao tempo, no ano em que a obra é publicada, 1952, Cuba está sob a ditadura de Fulgêncio Batista, que governava em favor dos Estados Unidos. Mas ainda assim já havia insinuações de movimentos revolucionários que culminariam posteriormente na Revolução Cubana, com a implantação do socialismo no país. Ainda por uma perspectiva mais politizada da obra, digamos assim, eu vejo em O Velho e o Mar um retrato muito interessante do trabalho, porque o trabalho que o Santiago executa, a pescaria artesanal, não é um trabalho alienado. O personagem se mostra em perfeita integração com a natureza, revelando uma quase simbiose com as aves, os peixes e o próprio mar. Por fim, eu não poderia deixar de mencionar as principais metáforas de O Velho e o Mar. No plano da atividade literária, a gente pode pensar que essa obra representa a busca do escritor por uma obra que seja reconhecida pelo público e pela crítica. E isso faz muito sentido se a gente pensar no que O Velho e o Mar representa na carreira literária do Hemingway. E no plano filosófico, essa narrativa simboliza as incertezas e os percalços que encontramos no caminho de conquistarmos aquilo que desejamos. Mas, para o Hemingway, nenhum desses sentidos era válido. Em carta ao crítico Bernard Berenson, ele escreve: "O mar é o mar, um velho é um velho, todo o simbolismo de que falam é besteira." E você, já leu O Velho e o Mar? Tem vontade de ler? Deixa aqui um comentário para eu saber. E não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar esse conteúdo com quem possa se interessar. Um beijo e até a próxima!